Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco a nos auxiliar. Me chamo Leonardo Silva, faço parte do Templo Espírita Amor e Redenção, do qual trago um abraço fraterno para todos vocês. É com muita alegria que sempre estou por aqui, conversando um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo um pouco de reflexão para todos nós, E hoje, como sempre, um tema atualíssimo, Quando o nosso irmão Buglé nos comunicou, nos dando o tema, nos presenteando com esse tema, orgulho e humildade, Um tema atualíssimo para o momento que o mundo está vivendo hoje, De guerra, infelizmente, E eu sempre costumo dizer que a guerra é um retrocesso para a humanidade, Em pleno século XXI, poderíamos tratar sem se utilizar de força, de armamento, dessa coisa toda, Muitas vezes, com a boa conversa, com a diplomacia, poderia se resolver muita coisa. Mas aí vem o tal do orgulho, Que sempre nós conversamos por aqui, dizemos que o orgulho é um grande entrave, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria enquanto espírito encarnado, E aí Kardec traz no Livro dos Espíritos, na questão 685, quando ele fala qual o maior obstáculo para o progresso, E os espíritos respondem que é o orgulho e o egoísmo, E aí a gente está vendo aí passar por isso, o orgulho aflorado dos líderes, daqueles países que não querem dar o braço a torcer. Então, pessoas inocentes sofrem com isso, Então, o orgulho é o seguinte: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto, minha mãe, meu pai, meus familiares, depois eu vou estar pensando nos outros, E aí eu acho bem interessante que Joana de Ângeles diz o seguinte: quando enxugamos as lágrimas dos outros, esquecemos de chorar. Vem Jesus e nos apresenta o maior mandamento. Mestre, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tendo em vista que não se pode amar a Deus se não amar o próximo, nem se pode amar o próximo se não amar a Deus. Nos intitulamos cristãos, meus irmãos, e falamos isso. Bandido bom é bandido morto. O bandido é nosso irmão, não é? Então, quando começamos a falar de orgulho e de humildade, neste capítulo, no capítulo 7, no item 11 e 12, o bispo de Argel, que é o espírito que traz essa reflexão para todos nós, ele nos dá uma aula sobre o tema. E ele começa falando assim: que a paz do Senhor esteja convosco. Meus queridos amigos, venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos que outra hora vieram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá. De podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensível as minhas palavras e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estão sob pena e procuram a luz. Que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Veja que um espírito trazendo uma mensagem consoladora, de instrução para todos nós, ele pede a Deus que Deus o ilumine e que ele possa auxiliar as pessoas. Um espírito humilde, que não se coloca maior do que ninguém. Mas temos um grande exemplo, meus irmãos? O nosso Mestre Jesus. Veja que em nenhum momento ele se coloca como grande, como maior ou como melhor do que qualquer uma outra pessoa. Em todas as suas passagens bíblicas, veja que em suas curas, ele nunca disse: eu te curei. Ele sempre disse: tua fé te curou, vai e não peques mais. Quando foi chamado de mestre, ele disse: tu que diz que eu sou mestre. Quando foi chamado de bom, ele disse: bom é o Pai que está no céu. Um espírito de alta envergadura, que poderia, por direito, pelo exemplo
que ele nos mostrou dizer que era bom. Mas em nenhum momento, em nenhuma passagem bíblica, ele se colocou como grande, como melhor. E é isso que o Espírito vem nos demonstrar com a sua instrução. E aí ele começa falando sobre a humildade, né? Ele diz que a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. Esses exemplos ele está falando lá do nosso Mestre Jesus. Um grande professor, trazendo vários ensinamentos para todos nós há mais de 2000 anos atrás. E infelizmente ainda não aprendemos. Nós que nos intitulamos espíritas, cristãos, ainda temos um pensamento muito pequeno. Isso aí eu me coloco também. Virtude, meus irmãos, você adquire. Você conquista. Muitas vezes através da dor. Você se torna uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa virtuosa, né? E se na humildade é uma virtude, nós temos que ir atrás dela, conquistá-la. Muitas vezes essa virtude é chegada em nossa vida através do nosso amadurecimento espiritual. E ele continua. E no entanto, sem humildade podeis ser caridosos para o vosso próximo? Será que sem ser humilde podemos ser caridosos? Lembrando que nós militamos em uma doutrina cujo slogan é: fora da caridade não há salvação. Caridade muitas vezes mal interpretada por nossos irmãos de outras denominações religiosas. Caridade nada mais é, meus irmãos, do que o amor em ação, o amor em movimento. Paulo, lá em 1 Coríntios, ele falou o seguinte: mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mas se não tivesse amor, nada seria. Caridade, amor em movimento. Então, se eu não sou humilde, eu não posso ser caridoso. Ele fala o seguinte: sem humildade, podeis ser caridoso para com o vosso próximo? Ele coloca uma interrogação, faz uma pergunta. E ele continua: ó, exclamação. Não, porque esse sentimento nivela os homens. Mostra-lhe que são irmãos que devem ajudar-se mutuamente e os encaminham ao bem. Sem humildade, enfeitai-vos de virtude que não possui, como se tivesse um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, o que fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Estamos falando de humildade, mas muitas vezes mal interpretada por nós. Sabe como é que falamos que alguém é humilde? Da seguinte forma: fulano mora numa comunidade carente, tem tantos filhos e está desempregado, é uma pessoa muito humilde. A humildade nós correlacionamos à falta do bem material, à falta do dinheiro. E não é isso que o Mestre Jesus veio falar quando ele se tratava de humildade. Humildade nada mais é, meus irmãos, é como nosso irmão está falando. Esse nivelamento. Eu não sou melhor do que ninguém. É se colocar no lugar do outro. Auxiliar. É fazer como nossa irmã Joana de Ângeles nos pede, né? Que quando enxugamos as lágrimas dos outros, esquecemos de chorar. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, os considerados pequenos aqui na terra para o materialista, se tornaram imensos por sua ajuda humanitária, por pensar mais no outro do que em si próprio.
Isso é ser humilde. Ser benevolente para com o próximo. Seguir o que o Mestre Jesus nos pediu em todas as suas passagens há mais de 2000 anos atrás. Não só pediu, como nos mostrou e exemplificou, meus irmãos. Essa virtude, a humildade, cabe a todos nós buscá-la e exercitá-la, meus irmãos. Porque não só falar resolve. Coloquemos esta humildade em ação. Pratiquemos essa caridade que nos é pedida a todo momento pelo nosso Mestre Jesus para com os próximos, para com aquele menor do que a gente. Auxiliemos enquanto estamos podendo auxiliar. Eu tenho um gerente que me dizia: Léo, hoje nós estamos por cima, amanhã por baixo. O mundo dá muitas voltas. Então aquele meu irmão que hoje consegue doar, amanhã pode estar precisando de doação. Sejamos esse humilde que o nosso Mestre Jesus nos pede. Que o nosso irmão nos dá uma aula aqui. E aí agora a gente vai falar sobre o orgulho, esse entrave que impede que nós evoluamos enquanto espíritos necessitados de crescimento moral. Estamos passando aí pela guerra. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão tentando fugir daquele país. Quando a guerra foi iniciada, eu estava assistindo ao repórter e começam os bombardeios naquele país menor. E aí meu Deus, estamos voltando à primitividade. Estamos tendo um retrocesso em pleno século XXI, sendo levado pelo orgulho e pela vaidade. Porque simplesmente os líderes daqueles países estão pensando somente em si. Não darei meu braço a torcer e que seja guerra. Mas não pensam nas pessoas que estão sofrendo, nos que vão sofrer, na grande destruição que vai acontecer. Hoje pela manhã estava acompanhando o telejornal e me surpreendi com a nota dos nossos irmãos do Talibã. Isso mesmo. Aquele que há pouco tempo, depois que os Estados Unidos abandonou lá, eles assumiram, né, a mão de ferro, pedindo, meus irmãos, que a Rússia entrasse em um acordo com outro país menor. Aí alguém pode estar dizendo: mas é uma hipocrisia, Léo. Por que não fizeram isso lá com eles? Estão pensando. Meus irmãos, as pessoas podem mudar, meus irmãos. Os pensamentos podem mudar. Então naquela noite, meus irmãos, quando eu fui deitar, eu me coloquei como um pai de família naquele país. Eu estava me deitando, meu filho bem guardado na minha casa, minha esposa dormindo, todos em paz. Teríamos um sono bom durante a noite, mas quando me coloquei na situação daqueles que estão lá, meus irmãos, mísseis atravessando os céus, incerteza para onde eu vou, para onde eu não vou. Os homens de 18 a 60 e poucos anos foram proibidos de sair do país e foram convocados para a guerra. E eu orei, meus irmãos, que é a única coisa que eu poderia fazer naquele momento. Orar pelas pessoas que se encontram lá em sofrimento. E orar pelos líderes daqueles países, para que seus corações se amoleçam, que desistam disso.
Mas como falei, o orgulho impera os nossos corações ainda. Hoje, meus irmãos, quando formos nos recolher em nossas camas quentes, protegidas, todos os nossos familiares, oremos por aqueles que sofrem lá, por aqueles que sofrem aqui próximo de nossas casas, né? Embaixo das marquises, nos hospitais, nas penitenciárias. Porque podemos praticar essa caridade, podemos ser humildes, praticando a caridade moral, orando por alguém, independente do lugar que ele esteja. Porque o pensamento é tudo. E aí nosso irmão, bispo de Argel, o espírito que traz a mensagem, nos fala sobre orgulho. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos. Sempre eu falo, né, e dou exemplo de Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, considerados pequenos aqui na terra para os materialistas, porque o materialista considera pequeno aquele que não tem uma condição financeira boa. Mas esses espíritos humildes que passaram aqui pela terra foram grandes, meus irmãos, porque pensaram mais nos outros do que nele próprio. E para o Cristo, eles são enormes. No mundo espiritual, meus irmãos, quando regressarmos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, a pergunta lá não vai ser o que tu foste, rei, rainha, deputado, presidente, general. Não. A pergunta vai ser o que fizeste pelo teu irmão lá na terra. O que fizeste dos filhos que eu te concebi para que encaminhasse, para que norteasse o caminho desta criatura. O que responderemos, meus irmãos? Qual será a nossa resposta? Título e riqueza, meu irmão, só vale aqui para o plano material. Para o plano espiritual, só vale o que fizeste de bom e de não tão bom. E ele continua. E que a sua essência era mais pura do que a do pobre, acrescentavam que essas coisas lhe eram devidas, e por isso, quando Deus as retiram, a acusam de injustiça. Estamos num mundo de prova e expiação, onde a felicidade ela não é plena, ela é relativa. Da mesma forma, graças a Deus, a infelicidade também ela não é plena, é relativa. Então vamos ter dias bons, dias não tão bons, graças a Deus por isso, né? Mas nossos irmãos que têm uma condição financeira muito grande, e aí nós conseguimos ver isso na pandemia, né? Pessoas que perderam suas indústrias, suas empresas, devido a essa pandemia. Quantos se suicidaram? Infelizmente. Muitos por não conseguir manter a classe social que mantinha antes da pandemia. E devido ao orgulho naquele momento, olhou para trás e disse: oxe, o que é que vai pensar meu vizinho de prédio, de apartamento, que hoje eu não consigo mais manter um carro bom, devido a tudo que eu estou passando? Então, materialista que eu sou, eu vou tirar a minha vida. E nós sabemos que aquele que quer tirar a vida, o suicida, ele não quer morrer, né? Ele quer acabar aquele sofrimento, porque para ele, morreu, acabou. Mas nós espíritas temos a consciência que só o que morre é o corpo físico, o corpo perecível. Continuamos vivos, espiritualmente falando. A imortalidade da alma, né?
E ele continua, né? Aqui, alguma desilusão pelo corpo. O invólucro do pobre não é o mesmo do rico. Ele quer dizer, o corpo do pobre não é o mesmo do rico. O Criador fez duas espécies de homem. Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribua a ideia concebida por vosso cérebro orgulhoso. Muitas vezes perdemos alguma coisa e questionamos a Deus, né? Principalmente quando perdemos entes queridos. Ninguém quer perder ente querido, né? Ele pode ter 100 anos e você quer ele do seu lado. Mas aí vem a morte do corpo físico e leva nossos entes queridos, né? E muitas vezes nós creditamos essa morte a Deus, dizendo que Ele está sendo injusto conosco, né? Que eu fui uma pessoa boa e não merecia isso. E lá, né? Muitas vezes devido ao desespero, né? Bem compreensivo. Mas aí eu fico pensando, aqui com os meus botões. Nós somos tão orgulhosos, meus irmãos, tão orgulhosos, que nossas palavras também sempre é orgulhosa, né? Meu carro, minha casa, meu filho, minha esposa. Inclusive quando vamos casar, né? Vou casar para ser feliz. Até em nossas frases nós somos orgulhosos, quando deveríamos dizer, vou casar para que o outro seja feliz. E essa mesma consciência minha esposa deveria ter, vou casar para fazer ele feliz. E viveríamos, olha, bem de boa, né? Como diz meu filho. Viveríamos em um mundo bem melhor. Se simplesmente, meus irmãos, seguíssemos o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tendo em vista que se eu não quisesse sofrer, não faria sofrer. Mas infelizmente, no mundo capitalista que vivemos, hoje o que mais vale é o que tenho. Poder, dinheiro, não o que eu sou. O que vale mais hoje é o título, né? Inclusive, se eu chegar em qualquer ambiente e me apresentar como um deputado federal, como um presidente, a recepção vai ser bem diferente de que eu, um hellis vendedor pracista. Como diz nosso irmão aqui, qual a diferença do meu corpo físico para o corpo físico de um presidente da República? Qual a diferença do meu sangue para o sangue de um poderoso? Felizmente, a divindade, a espiritualidade bondosa amiga e Deus nos dá duas oportunidades de crescimento neste planeta. Podemos crescer em duas vertentes: a moral e a intelectual. A intelectual bem mais prática e fácil de se adquirir, né? É só estudar um pouco mais e você vai adquirir a intelectualidade, né? Essa semana eu fiquei bem feliz, né? Que 2 estudantes pernambucanos de escolas públicas passaram em primeiro lugar em universidades de medicina, um na USP e o outro não me recordo onde foi. Então, a intelectualidade é bem mais tranquila de se adquirir. Mas a moralidade, meus irmãos, nos apresentada lá no Evangelho segundo o Espiritismo por nosso irmão Santo Agostinho, quando ele fala os caracteres do homem de bem. O homem de bem pratica toda a lei de amor, justiça e caridade na sua mais alta envergadura. Será que nós estamos cumprindo as leis divinas? Lei de amor, lei de justiça, lei de caridade, lei de trabalho e tantas outras leis. Como nos sairmos desse entrave chamado orgulho? Como eu posso ser melhor hoje, amanhã do que hoje?
Como eu posso lutar, meus irmãos, para melhorar e deixar o ser orgulhoso que sou hoje para trás? A espiritualidade nos fala que a melhor forma é praticando o bem. Tentando ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Colocando sempre em primeiro lugar a dor do outro. Porque até nisso somos orgulhosos. Minha dor sempre vai ser maior do que a sua, meus irmãos. Quer um grande exemplo do nosso dia a dia? Estou passando por alguma dificuldade e procuro um ombro amigo para conversar. E começo a conversar com essa criatura. Antes de concluir, aquele que me escutava vai dizer: isso não é problema, meus irmãos. Meu irmão. Problema é o meu. Não somos caridosos nem para escutar aquele que sofre. Por isso, eu fico muito feliz quando eu chego no centro espírita, que tem lá o atendimento fraterno. Aquele nosso irmão que só vai nos ouvir, não vai criticar e nem vai dizer o que fazer, ele só vai ouvir. Muitas vezes nós estamos com dinheiro no bolso, um carro zero na garagem, uma bela casa, mas não dormimos em paz. É como se estivéssemos carregando 200 toneladas em nossas costas. E chegamos num ambiente como esse, só querendo que alguém nos escute, que deixe que a gente desabafe aquele sofrimento. E isso se chama, meus irmãos, caridade moral. Quando começarmos a praticar mais essa caridade, vamos deixar de ser esse homem orgulhoso, que, como sempre falo, pelo orgulho eu mato, eu firo, eu tiro emprego. Pelo orgulho eu sou melhor do que todo mundo, posso pisar todo mundo. Mas quando eu começo a ser um humilde, solicitado, mostrado e demonstrado pelo Cristo, eu começo a ser uma pessoa melhor. Comecemos, meus irmãos, a pensar nisso. Hoje seria o sábado de carnaval, né? Onde pessoas estariam no Recife, em Olinda, né? E o país estava parado em torno do carnaval. E hoje estamos aqui conversando sobre o Cristo, trazendo a instrução dos Espíritos, nos falando o que é ser orgulhoso, nos falando o que é adquirir a virtude da humildade. Vamos trazer essa reflexão para dentro de nossas vidas, parar um pouquinho, olhar para dentro, né? Como dizem os pensadores, pare e olhe para dentro de si. O que é que você pode melhorar? E todos nós sabemos qual é a nossa má inclinação. Comece por ela, devagarzinho, paulatinamente. Deus, soberanamente bom e justo, nos dá esse tempo também, meus irmãos. Nós espíritas fomos apresentados a uma dádiva, eu costumo dizer que é uma dádiva de Deus, a reencarnação. Uma oportunidade sublime, uma nova chance de começar da estaca zero. Deixando o homem velho de lado e começando o homem novo. Todos nós, meus irmãos, todos nós temos essa chance, essa oportunidade de melhorar. Mas Léo, eu já tenho 50 anos. O que é que tem a ver, meu irmão? Começa de agora. Melhora agora. E faz teu futuro diferente. E em todas as conversas agora que eu tenho a oportunidade de passar, eu sempre estou dizendo a todos que me escutam, inclusive isso serve para mim também. Amem-se. Perdoem-se. Nós somos merecedores do perdão e desse amor próprio.
Porque se eu não me amo, meus irmãos, como eu vou amar? Trazendo um exemplo, nosso irmão Bugley. Como é que eu vou exercer o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se eu nem gosto nem de mim? E o amor que eu estou falando aqui é o amor fraternal, o amor ágape, que não quer nada em troca, é simplesmente amor por amor. Meus irmãos, a hora é chegada, o vídeo é curtinho, né? Mas depois, quem quiser dar uma aprofundada, é um tema bem interessante, você encontra no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e em alguns livros auxiliares, né? Espíritas. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus nos abençoe, que tenhamos um feriado, né? Para quem vai folgar, excelente. Quem vai trabalhar também, que tenha um excelente trabalho, uma excelente semana. Que Deus sempre esteja nos auxiliando, né? Em nossa trajetória. Lembrem-se, a pandemia não acabou. Álcool em gel, máscara, distanciamento social, as vacinas, né? E lembrem-se que nós somos espíritos, né? Estamos aí num tripé: ciência, filosofia e religião. Estamos amparados nesse tripé. Então, viva a ciência nesse momento que está nos auxiliando, trazendo as vacinas para o nosso melhoramento do corpo físico, né? E o melhor de tudo, meus irmãos, é que temos um Deus por nós. Fiquem na paz, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz, meus irmãos.